por acaso esquece o horário da sessão, né? Trocou, O horário da esqueci. sessão. Na sessão passada foi tratado às vezes alguma coisa, mexeu alguma Sim. coisa. E esse esquecimento ele é muito simbólico, né? Assim, o que será que eu não quero dizer? O que será que eu não quero revelar? O que será que eu estou tentando guardar para mim, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Quais hipóteses podem ser? Então, quando acontece um ato falho, geralmente a gente não faz isso, mas seria muito interessante que cada pessoa se perguntasse qual é o desejo implícito aqui? O que eu quero ou o que eu não quero? Então vamos imaginar que a pessoa tá mal-humorada, sei lá, brigou com a esposa, discutiu com a esposa ou discutiu com o marido, e aí, vou comprar um remédio porque a criança está doente. Ela está num ambiente ali conflituoso, ela tem uma razão para não voltar para casa. Então ela vai até a padaria, vai até a farmácia, volta sem o remédio, vai até a padaria, volta sem o pão. E aí quando ela chega, ela tem que sair de novo. Então eu estou colocando só um exemplo assim muito superficial para a gente entender. Se eu fizer essa pergunta, qual a razão desse ato falho? Então acontece, por exemplo, com pessoas que marcam compromisso com duas pessoas no mesmo dia, na mesma hora. Então a pergunta que eu faria nesse caso é qual dos compromissos você não gostaria né? Ou qual você gostaria, né? Qual você dá preferência? Então são perguntas que geralmente a gente não faz, a gente entende, não, é só um acaso. Mas na investigação psicanalítica, né, num processo, né, de análise, eu posso descobrir que de fato eu aceitei aquele convite, mas eu não estava muito afim de ir. E aí, né, através desse ato falho eu posso descobrir. Porque eu não iria, né? Se eu marquei 2, em um eu não vou. E assim, o nosso cérebro ele tem condições suficientes para reconhecer uma data, né? Assim, fora os recursos que a gente tem. A gente tem um celular, por exemplo, para apitar um dia antes, 1 hora antes, 2 horas antes do evento. Então, se eu marquei 2 compromissos para a mesma hora, provavelmente um deles eu não desejo. Quando esquece, por acaso esquece o horário da sessão, né? Trocou, esqueci. Na sessão passada foi tratado às vezes alguma coisa, mexeu alguma coisa. E esse esquecimento ele é muito simbólico, né? Assim, o que será que eu não quero dizer? O que será que eu não quero revelar? O que será que eu estou tentando guardar para mim, né? Um outro exemplo são as trocas de nomes, né? E assim, no senso comum, quando alguém troca o nome de uma pessoa, geralmente as pessoas falam, tá pensando na pessoa, ou essa pessoa está pensando em mim, mas não necessariamente. Eu posso trocar o nome por quê? Porque eu tô com um ressentimento, uma mágoa desta pessoa que está falando comigo e eu quero esquecer o nome dela, né? Assim, eu não quero me lembrar do nome dela. Ou também posso estar pensando nessa outra pessoa. E é legal você trazer isso, porque às vezes a gente vê na internet, ou até às vezes através de uma live, e a gente toma isso como verdade única. Né? Então essa questão do não fazer interpretações imediatistas, né? Todo um contexto, tem outros ingredientes que compõem isso, né? Sim. Se eu partir do princípio que você esqueceu o meu nome porque você está chateado comigo, né? É muito reducionista, né? Sim. E aí eu posso tomar uma atitude, né? Eu posso fazer um movimento em relação a alguma coisa que não é uma verdade, de fato, né? Então você imagina, por exemplo, se toda vez que uma pessoa trocar o nome da namorada, da esposa, do marido, do namorado, for porque ela tá pensando na outra pessoa. Não, assim, eu, por exemplo, tenho bastante irmãos, né? Eu tenho 8 irmãos. E assim, minha mãe, a coisa que ela mais fazia era trocar nome, né, de um do outro. Mas aí tem uma razão, né? Você tem 10 filhos, você não vai conseguir, assim, toda hora chamar o nome corretamente. Então, assim, como é que eu descubro se foi um ato falho e qual o significado? Num processo analítico, ou pelo menos numa auto-investigação, né? Numa autoanálise. O que será, né? Porque aí eu posso ter pelo menos uma suspeita, né, de uma situação. Um outro exemplo são os lapsos, né? De repente a pessoa está contando alguma coisa e dá aquele branco, dá aquele apagão. Às vezes numa prova, estudei bastante, mas chega na hora da prova, a questão que eu mais dominava, eu esqueço. Então, todos esses fenômenos, o Freud vai entender que são manifestações do inconsciente. E um outro que as pessoas não falam muito também são os acidentes, assim, acidentes recorrentes. Derrubei 4 vezes o celular naquele dia, né? O que será que eu não quero ver nesse celular? O que será que eu não quero dar conta? Eu recebi alguma mensagem do chefe, sei lá, e eu não quero, né, visualizar, não quero responder alguém, aí derrubo o celular quebra, eu não consigo responder naquela hora. Então, assim, são exemplos, né, de manifestações de inconsciente, assim, que giram em torno dessa questão do ato falho. Nossa, muito legal. Se inscreva agora em nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, com sua família, com seus amigos, com pessoas que são importantes para você.